Peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele fale aos nossos corações essa manhã. Que Ele venha nos direcionar, venha nos ensinar. Que o Espírito Santo de Deus venha tirar toda enfermidade, tudo aquilo que não provém do Senhor. Que venha nos abençoar nesta manhã com a sua palavra e com a sua direção. Fala, Senhor, ao meu coração, que estou necessitado de ouvir a tua voz. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Amós, capítulo de número 3. Livro de Amós, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por toda a vossa iniquidade. Porventura, dois andarão juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Podeis tomar assento. O Senhor estava usando o seu profeta Amós. Interessante que o nome de Amós já diz muitas coisas. O significado de Amós é ajuda, aquele que ajuda a levar o fardo. Deus ajuda a levar o fardo. Então ele vem falando ao povo de Israel, e Deus, usando a sua boca, diz: olha, de todas as famílias da terra, só vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Deus estava falando ao povo de Israel: de todas as famílias, é para vocês que eu olho. De todas as famílias, é com vocês que eu tenho um compromisso. E ele diz: poderão andar juntos se não houver um acordo? Como poderemos caminhar juntos se nós não nos entendemos? Então o Senhor vem dar a Israel um direcionamento, e ele vai fazendo algumas perguntas, questionando sobre algumas coisas. E no versículo de número 7 ele diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Informação privilegiada. Ter informação privilegiada te coloca anos-luz na frente das demais pessoas. Quando você tem uma informação privilegiada, você está à frente das demais pessoas. Então, o que é necessário buscar? As informações privilegiadas. Muitas vezes nós olhamos bolsa de valores, ou a economia, ou a política, e aqueles que têm a informação privilegiada, aqueles que sabem pelo caminho que o país vai começar a andar, onde a economia vai começar a prosperar, esses que têm a informação privilegiada, eles saem muito na frente das demais pessoas. Na bolsa de valores, quando os investidores, eles têm informações privilegiadas, eles conseguem captar muitos ganhos. Muitas vezes nós pensamos: a bolsa de valores, eu tenho que entrar comprando, e muitas vezes nós temos que entrar vendendo. Nós temos uma informação que uma ação, ao invés dela subir, ela vai cair. E os investidores que têm essas informações,
eles se antecipam aos demais, e muitos, sem ter a informação, eles vão ao contrário daquilo que vai acontecer. Então a informação privilegiada te coloca anos-luz na frente das demais pessoas. Deus, porém, Ele diz: eu nunca vou pegar vocês de surpresa. Eu sempre vou aconselhar o meu povo, eu sempre vou direcionar o meu povo. Temos muitos prejuízos em nossa vida, não por falta de aviso, e sim porque não ouvimos ou não damos crédito à palavra de Deus. Muitas vezes nós amargamos prejuízos, não porque o Senhor não nos avisa, por falta de aviso, por falta de conselhos, mas porque quando vem o conselho de Deus, quando vem a palavra de Deus, nós não damos crédito, nós não observamos a palavra e não possuímos as informações necessárias. As informações que Deus já nos revelou através dos seus profetas. Então ele diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Sempre que Deus vai fazer algo, Ele começa a ministrar a palavra. É muito interessante, às vezes eu observo, quando Deus nos dá uma palavra e eu vou ouvir outros pregadores, eles estão geralmente na mesma linha, dando a mesma palavra. Porque nós combinamos? Não, é o Espírito de Deus que está dando um direcionamento para o seu povo. Muitas vezes nós podemos pensar: mas eu já ouvi isso lá na nossa igreja, o nosso pastor já falou isso. Sim, Deus está dando segredos, revelação a todo o seu povo. E é exatamente aí que nós temos que abrir os nossos ouvidos. Não há coincidência no mundo espiritual. Deus, Ele avisa os seus servos e os seus profetas. O Senhor sempre trouxe ao seu povo aquilo que iria acontecer, e Ele sempre dá tempo para o arrependimento. Muito interessante quando Deus fala em Apocalipse sobre Jezabel. Jezabel, nós sabemos que é um espírito que se levanta, que tem contra, que profetiza errado, e a palavra diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Então Deus, Ele vai dando tempo para que venha o arrependimento. Deus não tem prazer na destruição do homem, Deus não tem prazer na destruição de uma terra, Deus não tem prazer na destruição de uma família. Muitas vezes nós pensamos: não, mas Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Deus levanta os seus profetas para que haja um arrependimento. Gênesis capítulo 6, no versículo de número 13, diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Deus chama um homem chamado Noé e diz: olha, a maldade da terra chegou a um limite, está chegando à minha face. Então eu vou destruir tudo isso. Mas Deus dá a este homem 120 anos para que ele fale. Não foi da noite para o dia. Deus chegou para Noé e diz: amanhã vamos destruir tudo. Noé então começa agora a construir a arca e a avisar o povo: olha, Deus não está se agradando do caminho que nós estamos indo, é um tempo de nos arrependermos, virá um grande dilúvio, virá uma grande chuva, e a terra será destruída. Por 120 anos, Noé, ele vai ministrando a palavra de Deus. E muitos não deram ouvido, não entenderam, não ouviram, não deram crédito, zombaram. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, é anunciado a Abraão tudo o que iria acontecer, e ele então começa a clamar pela sua casa, pela sua família, pelos seus parentes. Mas eu tenho parentes lá está meu sobrinho, se houver um justo ali. E Deus vai falando para Abraão e vai dando oportunidade para que houvesse ali
uma mudança. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 18, versículo de número 17, diz assim: E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, e sei o que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Deus está falando com Abraão de como ele vai ser grande e que nada esconde dele. Está dizendo: olha, eu tenho ouvido o clamor lá de Sodoma e lá de Gomorra, e eu vou descer, eu vou ouvir. Que clamor é esse? Por que estão clamando? Por que estão chamando o meu nome? E eu vou verificar se realmente procede, se há arrependimento no seu coração, se realmente eles querem uma mudança. Então eu vou ouvi-los, eu vou buscar. Por que esse clamor está vindo de lá? Muitas vezes da terra sobe um clamor, mas não há arrependimento, não há desejo de mudança. Queremos continuar da mesma maneira. Então a palavra vai dizendo que ele revela aos seus, primeiramente, antes de qualquer acontecimento, Deus, ele revela aquilo que ele vai fazer. Nada daquilo que Deus está preparando, nada daquilo que Deus tem preparado para o seu povo virá de surpresa. Deus está nos chamando a um tempo de arrependimento, um tempo de busca, voltarmos à sua face para ouvir a sua voz. Isaías, 700 anos antes, Deus usa ele para anunciar o Messias. Isaías capítulo 11 diz assim, no versículo de número 1: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 700 anos antes, o Senhor usa Isaías para dizer: olha, está vindo um rebento do tronco de Jessé, vai nascer na casa de Jessé, da família de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, estará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. O profeta está dizendo: tudo isso que você precisa está em Jesus. Tudo isso que nós precisamos está em Jesus. Temos que buscar em Jesus. Deus, ele nos dá o direcionamento. Precisa sabedoria? Está em Jesus. Precisa conhecimento? Está em Jesus. E 700 anos depois, os magos em Belém, eles são avisados sobre o dia pela estrela que eles veem. Todos viram? Não, só aqueles que estavam atentos. Mateus capítulo 2 diz assim: e tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, ao tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele.
e congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Assim está escrito pelo profeta. 700 anos depois, aqueles que estavam atentos àquilo que estava na palavra de Deus, aqueles que estavam atentos àquilo que tinha escrito os profetas, eles sabiam que chegou o determinado tempo. Se nós não estivermos atentos ao que diz os profetas, o que diz a palavra, nós não teremos informações privilegiadas. Estaremos perdidos e seremos pegos de surpresa. É um tempo que muitas coisas estão se cumprindo, mas estão se cumprindo como? Pela palavra de Deus. Isso já está na palavra de Deus. Isso já foi predito pelos profetas. Muitas coisas que nós estamos vivendo hoje não é pelo acaso, já está na palavra de Deus. Então, ter essa informação privilegiada nos leva a uma vida de vitória, nos leva a uma diferença, nos leva a estarmos preparados, a não estarmos desatentos. Apóstolo Paulo diz: acorda tu que dormes. A palavra é acorda. Igreja, acorda. Os acontecimentos não são por acaso. Não é porque esse político quer, ou aquele governo quer, ou esta nação quer. É porque já está na palavra de Deus. Já está predito na palavra de Deus. Então Herodes, ele era governante naqueles dias, e ele fica alvoroçado. Por que ele fica alvoroçado? Porque ele conhecia, ele sabia que o Messias estava por vir. Ele sabia que o Messias estava prometido e que o povo de Israel seria liberto. Eles não tinham entendimento daquilo que Deus iria fazer, mas eles sabiam que o profeta Isaías já havia anunciado, e esses dias estavam chegando. Os reis magos, eles vêm de uma terra longínqua. E por que eles vieram? Porque eles estavam atentos, eles estavam estudando as estrelas, eles estavam estudando o tempo. O que nós como igreja temos que fazer? Estudar o tempo. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Que tempo é esse que está se levantando? Que dias são esses que estão se levantando? Porque nós ouvimos tantas coisas, tantas palavras que já estão escritas e que iriam acontecer, e nós estamos vendo em nossos dias o acontecimento. Então Herodes e toda Jerusalém, versículo de número 3 diz: e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, ele agora começa a ouvir. Chegaram-se os reis magos e diz: olha, nós vimos a estrela e chegou o dia do nascimento. O Messias já está entre nós. O Messias, ele já chegou a nós. E eles começam a ficar alvoroçados. Mas aqueles magos, eles tinham uma informação privilegiada. Eles foram adorar o rei. Eles foram ao encontro do rei. Nós temos que ter essa informação privilegiada, saber o que está acontecendo, saber o que está se levantando, para que nós não venhamos sermos pegos de surpresa. Abra a tua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo de número 8, diz assim: e o rei da Síria
fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que tinha avisado, e se guardou ali, e não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou seus servos e disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Deus usava Eliseu para mostrar ao rei de Israel toda a artimanha do inimigo. Deus, Ele está usando nesses dias os seus profetas para nos avisar todas as artimanhas que o inimigo está armando contra a família. Muitas vezes você não entende a palavra, não entende que a palavra está sendo revelada aos nossos dias. Cuidado, não vá por esse caminho. Cuida da tua casa, cuida da tua família, se assenta com teus filhos, ensina, porque há uma artimanha do inimigo para derrotar a nossa casa e a nossa família. Deus tem revelado ao coração dos seus profetas: olha, chegou o tempo de falar ao povo, não é tempo mais de estarmos dispersos, é um tempo de nos prepararmos, é um tempo de nos livrarmos das ciladas que o inimigo tem levantado. Então é um tempo de preparação. Nós temos que buscar em Deus direcionamento, buscar em Deus a saída para tudo isso que nós estamos vivendo. O salmista Davi, nas suas orações, ele pedia algo para Deus, algo que nós temos que pedir nesses dias. Salmos de número 25, ele diz assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. A oração de Davi era: Senhor, não me deixe confundido. Nesses dias, qual deve ser a nossa oração? Senhor, não me deixe confundido, esclareça, me dá entendimento, me dá sabedoria, me dá capacidade para entender o que está acontecendo. No versículo de número 4 ele diz assim: faze-me saber os teus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres do pecado da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. No versículo de número 9 ele diz: guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. O que é um manso? Manso é aquele que é doutrinável, aquele que está apto a aprender, aquele que está dizendo: me ensina, Senhor, que caminho eu devo tomar? Qual é a decisão nesses dias que eu devo tomar? Então, guiará os mansos. Os mansos é aqueles que estão prontos a ouvir, aqueles que estão prontos a entender a palavra. Guiará os mansos em justiça,
e aos mansos ensinará o seu caminho. Deus está falando através de Amós. Muitas vezes nós não entendemos que Deus está tentando poupar o seu povo de uma destruição. Deus está buscando para que eles venham mudar o seu caminho, para que eles venham voltar ao caminho. E ele diz: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Poderão dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Nós temos que sermos mansos, ouvir a palavra de Deus, entender o tempo que nós estamos vivendo, como os magos entenderam que era chegado o momento do nascimento de Cristo. Nós estamos agora aguardando a volta de Cristo. A volta de Cristo. E como os magos, nós temos que ir lendo os astros, lendo a palavra, para que possamos entender quão próximo está a volta de Cristo, dos acontecimentos, das palavras reveladas, o que iria acontecer nos últimos dias, como iria acontecer. Então, o segredo do Senhor são os conselhos do Senhor. O Senhor vai nos dando conselhos. Ande por esse caminho, ouça essa palavra, tenha esse entendimento. Não se assente na roda dos escarnecedores. É um tempo que nós temos que nos desviar da roda dos escarnecedores, daqueles que estão zombando. Mas nós fizemos isso, nunca aconteceu nada. Mas nós estamos vivendo um tempo que nós não sabemos o momento certo. Nós estamos vivendo um tempo que nós não sabemos a que hora virá o nosso Senhor. É um tempo de andarmos na palavra, é um tempo de buscarmos a presença de Deus, é um tempo de acordarmos do sono da indolência que mergulhamos por muito tempo. Há muito tempo nós esquecemos a palavra de Deus, esquecemos os ensinamentos, esquecemos a doutrina, esquecemos o caminho e nos tornamos iguais ao mundo. Mas tudo pode, é assim mesmo. Não, mas o Senhor agora, Ele está nos chamando. E Ele diz: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Só a vós eu tenho conhecido. Nós somos um povo separado por Deus. Nós somos um povo escolhido. Muitas vezes nós pensamos: mas todo mundo faz. E Deus está dizendo o que a minha mãe falava há muito tempo atrás: você não é todo mundo. Você é um separado. Você é um escolhido. Todo mundo pode estar vivendo isso, mas você não. Você é um escolhido. De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei toda a vossa iniquidade. Eu vou cobrar de você, porque eu não quero que você venha se perder. Eu não abro mão de você. Eu te escolhi, eu te separei, eu paguei um alto preço por você. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus vai fazer para que nós não venhamos nos perder. Muitas vezes nós não entendemos, as coisas começam a acontecer e nós não perguntamos: Senhor, me sonda, olhe para mim, vê onde eu não estou te agradando, porque eu quero te agradar. A oração de Davi: sonda-me, Senhor, vê se há algo em mim que não te agrade. Nós estamos vivendo esse tempo. Senhor, olhe para nós, vê se há algo em nós que não te agrade. Nós olhamos para o mundo está caminhando para algo terrível, mas nós não temos que pensar: mas todo mundo faz. O Senhor está dizendo: vocês são diferentes, vocês são diferenciados. Por isso eu não escondo de vocês os meus segredos. Por isso eu não deixo de vos aconselhar. Por isso, quando você ouvir que Deus está falando algo parecido aqui, parecido lá na Universal, parecido lá na Assembleia, não fique impressionado. É o Espírito Santo de Deus. Ele está buscando os seus. Há um povo que Ele não permite que venha se perder.
E esse povo pode estar em qualquer lugar, é dele, é separado. É um povo que ele tem alegria e quer restaurar, e não quer que eles venham ser pegos de surpresa. Então a palavra, ela vai procurando, ela é lançada, a palavra do Senhor, ela vai sendo ministrada. Como Noé falou, 120 anos nós estamos vivendo isso. O tempo da salvação, o tempo da arca chegar, está próximo. 120 anos Noé pregou. Muitas pessoas passavam e diziam: quando vai chover? Já esse homem, eu era criança, ele já falava isso. Talvez nos dias de Noé, muitas pessoas diziam isso. Quando eu era criança, esse doido já falava isso. Eu era criança, ele já estava dizendo que viria muita chuva. A igreja está há muito tempo dizendo: Jesus está voltando, os dias estão próximos. E por que os profetas estão dizendo? Por que os pastores estão ensinando isso? Por que está voltando essa pregação novamente? Porque o dia está próximo. Muitos anos o púlpito se pregou prosperidade, prosperidade, prosperidade. Mas hoje o púlpito está dizendo: a volta do Senhor está próxima. A volta do Senhor está próxima. Ouvir a palavra, entender a palavra, se preparar para a palavra. Eu digo que andar com Deus é uma certeza de prosperidade. Deus fez muitos milagres em nosso meio. Deus tirou do monturo e fez assentar com os príncipes da terra. Tudo isso era promessa de Deus, e é ótimo e é bom. Quem não entendeu isso se perde. Muitas vezes a pessoa, ela prospera e se esquece de Deus. Deus é quem abençoa e não acrescenta dores. Deus prospera o seu povo, e você vai ter alegria na prosperidade, não tristeza na prosperidade, alegria na prosperidade. Então o salmista Davi, ele também vem dizer: olha, me ensina para que eu não venha me perder, me capacite, me dê entendimento, me dê capacidade para que eu possa buscar a tua presença. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu, ó Deus, da minha salvação, por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, e por isso ensinará o caminho aos pecadores. Deus é bom, e por isso Ele ensina o caminho aos pecadores. Muitas vezes nós, ao nos depararmos com Apocalipse, a igreja há muito tempo diz: não, essa palavra é muito confusa, eu não tenho entendimento. Mas algo que nós temos que começar a compreender. Apocalipse capítulo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurados aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O que é Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo. Então tudo que está no livro de Apocalipse não é para trazer medo, não é para trazer angústia, mas é trazendo conhecimento, é trazendo informação privilegiada àqueles para se preparar.
Se preparem. O anticristo, ele está se levantando, já está entre nós. Se preparem. Os dias estão sendo abreviados. Jesus disse que seria necessário abreviar os dias, senão nenhuma carne se salvaria. Esses dias li algo interessante. Muitas vezes nós, leigos, nós falamos: olha, o dia não está dando para nada. Levanto pela manhã e o dia passa rapidamente. E os cientistas comprovaram dizendo: o dia não tem mais 24 horas. O dia tem apenas 16 horas. Nós podemos até ter no nosso relógio 24 horas, mas o tempo foi reduzido. Um dia, aquilo que nós fazíamos em 24 horas, nós temos que fazer agora em 16 horas. O tempo se acelerou. O tempo está se acelerando. Então muitos acontecimentos estão sendo abreviados. E nós temos que estar atentos, ouvindo a palavra. Então o que é Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está sendo abreviado. É um tempo não de medo, não é um tempo de desespero, mas é um tempo de buscarmos as informações privilegiadas que aqueles que servem a Deus têm. Aqueles que buscam a Deus, eles gozam destas informações privilegiadas e não vão se perder. Davi diz: não me deixe confundido. A nossa oração qual é? Senhor, nesse tempo, não me deixe confundido. Muitas vezes nós começamos a tomar lado. Eu gosto desse, eu gosto daquele, eu acho isso, eu acho aquilo. Nós temos que olhar para a palavra, cumprindo-se as palavras. O que está acontecendo é a palavra se cumprindo, e o que há de vir, virá. Ninguém vai impedir. O que há de vir, virá. O que está determinado vai acontecer. O que nós temos que tomar um cuidado. Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo de número 7, versículo 15, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem as uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. A palavra está dizendo: olhe para os falsos profetas, olhe para os falsos ensinadores. E como nós vamos saber o que serve, o que não serve? Uma árvore boa não dá frutos ruins. Uma árvore ruim não dá frutos bons. Esse é o sinal. Como é que nós vamos distinguir o que serve e o que não serve? Pelos resultados, por aquilo que nós estamos observando. Uma árvore mau, ela vai dar fruto ruim. Ainda que ela seja frondosa, ainda que ela tenha muitas folhas, ainda que ela seja uma árvore bonita, mas quando vem os seus frutos, são azedos, são ruins. Não olhe pela aparência, olhe pelo resultado. Muitas vezes nós olhamos pela aparência. Ele diz: vestidos de ovelhas, mas são lobos. Acautelai-vos, porém,
dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ainda que a sua aparência seja boa, olhe para o resultado, olhe para os frutos. Não se deixe enganar, não se deixe levar por aquilo que a aparência nos mostra. Nós estamos num tempo de engano. Muitas coisas nos parecem boas. Mas isso é bom, isso é normal. Olhe para o resultado, olhe para aquilo que realmente é, para aquilo que realmente será o resultado. Qual será o final? O que fala a palavra sobre isso? Abra a tua Bíblia em primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, diz assim: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Apóstolo João, ele diz: se alguém chegar para vocês e falar que Jesus é apenas um profeta, esse tal não é de Deus. Mas ele está falando certo, ele é um profeta. Não, Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Salvador. Se alguém chegar para você e disser: Jesus é um grande psicólogo, só isso não é de Deus, é um enganador. Ele está te levando para o natural. Apóstolo João está dizendo: olha, virá muitos enganadores. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, que já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Já está no mundo. Muitas coisas bonitas estão se falando nesses dias. Esses dias, algo surpreendente, mostrava um judeu adorando em Meca. Que bonito. Que bonito. Olha, todo mundo se unindo. A palavra do Senhor diz: afasta-te desses. A palavra do Senhor não diz: se une aos que não reconhecem Cristo. A palavra do Senhor diz: e verão Cristo em você. Se no momento que eu tenho que esconder a cruz para não ofender alguém, esse não é de Cristo. E nós estamos vivendo uma religiosidade hoje, e muitos estão aceitando: mas a cruz, ela tem que ser escondida. Não, a cruz é a nossa vergonha, é a minha vergonha. Eu deveria estar na cruz, e Jesus deu a sua vida pela minha vida. Ele deu a sua vida para que eu tivesse vida. Se você me negar, eu te negarei diante do Pai. Não é tempo de negar, é tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de declararmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que isso nos custe a vida. Ainda que isso nos custe a vida. É um tempo de falarmos a palavra de Deus. Doa a quem doer, Jesus Cristo é o Senhor. Não há salvação sem Ele.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então não pense que o inimigo é forte, que o inimigo vai nos dominar. O inimigo já está vencido. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. É um tempo de buscarmos discernimento. Eu sempre digo, qual é o dom que a igreja deve buscar? O dom de línguas, maravilhoso. Dom de profecia, soberano. Mas o dom de discernimento, o que vai nos ajudar nesses dias, o dom para discernir o que serve e o que não serve. Não adianta eu falar a língua dos anjos e não ter entendimento. Não adianta eu ter dom de cura e não ter o discernimento. É um tempo de buscarmos discernimento. É um tempo de informações privilegiadas. É um tempo de sairmos à frente, sermos uma igreja vencedora, sermos uma família vencedora. É um tempo de conhecimento da palavra de Deus. Que tempo é este que estamos vivendo? O tempo da volta de Cristo. Esteja preparado, esteja atento, não se deixe levar, não se deixe enganar, não se deixe ir pelas conversas que parecem maravilhosas, que parecem boas. Busque na palavra o que está escrito, o que diz os profetas, o que foi que o Senhor revelou aos seus profetas, o que disse o Senhor através de tudo que iria acontecer. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Mas nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus, todo espírito que confessa que Jesus, sendo Deus, se fez carne, esse espírito é de Deus. Mas aquele que nega isso, aquele que tira a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, que tenta trazer a Ele apenas como um sábio, apenas como um psicólogo, apenas como um profeta, esse espírito não é de Deus. Quem é o nosso Senhor Jesus Cristo? Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. Não abra mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Os nossos dias estão dizendo, para que haja paz, esqueça Jesus. Não, Ele é o nosso Salvador. Sem Ele, nada somos. Sem Ele, não podemos chegar ao reino da graça. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Faça a oração como Davi fez. Senhor, me ensina, Senhor. Senhor, não me deixe confundido. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu, ó Deus, da minha salvação. Por ti estou esperando todos os dias. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Antes da fundação do mundo, o Senhor já era bom. O Senhor já tinha o melhor. Senhor, me ensina. Não me deixe confundido. Senhor, é um tempo de confusão. É um tempo, Senhor, que muitos estão desorientados. Mas, Senhor, precisamos dessas informações privilegiadas, porque a Tua palavra diz que nós somos um povo separado. Não somos iguais a todas as famílias da terra. Nós somos um povo separado. Nós somos o Teu Israel. Nós somos aquele a quem o Senhor buscou. Somos, Senhor, resultado da Tua graça,
não foi lei, não foi sabedoria, Senhor, foi pela tua graça. Estamos aqui nesta manhã, Pai, Senhor, trazendo em memória aquilo que o Senhor nos ensinou. Fazer isto todas as vezes em memória de mim. Senhor, aqui está a tua igreja nesta manhã. Senhor, estamos vivendo em um tempo de muitos profetas falsos, de falsos ensinadores. Estamos vivendo, Senhor, em um tempo de espíritos enganadores. Mas, Senhor, não nos deixe confundidos. Revela a tua palavra no nosso coração. Traga ensinamento, traga direcionamento. Senhor, olhe pela nossa casa, perdoa os nossos pecados da mocidade. Senhor, vê se há algo em mim que não te agrada. Senhor, eu quero o teu perdão, eu quero a libertação, eu quero a cura, Pai. Ministra ao meu coração esta manhã, transforma a minha vida. Senhor, me perdoa nesta manhã pelos meus fracassos, Senhor, pelos meus desvaneios, por aquilo, Senhor, que eu tenho fugido da tua palavra. Senhor, traga-me novamente ao caminho, às tuas veredas. Eu quero andar em conformidade contigo, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.